Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje mergulhamos na obra de um dos pensadores mais divisivos, notórios e francamente mais importantes da história do pensamento político. Um homem cujo sobrenome se tornou um adjetivo para a traição e a astúcia sem escrúpulos. A palavra maquiavélico evoca imagens de tiranos, engano e poder frio. É um termo que usamos para descrever alguém disposto a tudo para conseguir seus fins. Mas será justa essa reputação? É só isso que há por trás do homem que escreveu O Príncipe? Ou será que lemos Nicolau Maquiavel errado durante 500 anos? Hoje vamos desconstruir este mito. Não ficaremos apenas com o maquiavelismo. Vamos explorar o homem, o diplomata caído em desgraça e o filósofo que ousou olhar a política diretamente nos olhos, sem os véus da moralidade religiosa. Vamos entender por que sua obra é considerada o ponto de partida da política moderna. Antes de começar, um breve comentário. Para dar vida a essa narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vocês veem. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas sim um acompanhamento visual para que deem asas à imaginação comigo. Espero de coração que desfrutem. A grande pergunta da nossa análise é esta: por que um obscuro funcionário florentino do Renascimento escreveu um livro que escandalizaria o mundo durante séculos e que continua sendo leitura obrigatória em academias militares, escolas de negócios e faculdades de ciência política? Que verdade incômoda Maquiavel revelou? Para entender seu pensamento, primeiro devemos entender seu mundo. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença em 1469. Este não era um lugar tranquilo. Era o coração do Renascimento, sim, mas também um caldeirão de instabilidade política, guerra constante e intriga. A Itália não era um país unificado. Estava dividida em cidades-estado rivais como Florença, Veneza, Milão e os estados pontifícios. Essas potências menores eram constantemente ameaçadas pelas grandes monarquias da França e da Espanha. Era um jogo de alianças cambiantes, traições e sobrevivência. Nesse cenário, Maquiavel não era um filósofo de Torre de Marfim. Era um homem de ação. Serviu à República de Florença durante 14 anos como um alto funcionário, um diplomata. Seu trabalho era negociar com reis, papas e mercenários. Viu o poder de perto em sua forma mais crua. Foi testemunha da ascensão e queda de figuras como Girolamo Savonarola, o frade fanático que governou Florença brevemente, e de César Borgia, o filho do Papa, cuja brutalidade e astúcia para construir um estado no centro da Itália fascinaram Maquiavel. Mas então tudo mudou. Em 1512, a República Florentina colapsou. A poderosa família Medici retornou ao poder. Maquiavel, como funcionário-chave da República caída, foi demitido, preso, acusado de conspiração e, segundo suas próprias cartas, torturado. Exilado em sua pequena fazenda nos arredores de Florença, Maquiavel estava desesperado para voltar à política. Foi neste exílio, nesta escuridão, onde escreveu suas obras mais famosas, incluindo O Príncipe. Ele não o escreveu para a humanidade, escreveu-o como um memorando, uma solicitação de emprego para os novos governantes Medici. Esta é a chave para entendê-lo. Maquiavel escreve a partir da experiência do fracasso. Ele viu sua amada Florença ser fraca e ser esmagada por exércitos estrangeiros. Sua pergunta não era o que é moralmente correto. Sua pergunta era o que funciona. Como um líder pode criar e manter um estado estável e seguro? É aqui que ele rompe com toda a tradição filosófica anterior. Pensadores como Platão, Aristóteles ou os teólogos cristãos escreviam sobre a política ideal. Descreviam como um estado justo ou um governante virtuoso deveria ser. Maquiavel descartou tudo isso. Ele estava interessado no que chamou de verità effettuale della cosa, a verdade efetiva da questão. Ou seja, a política como é, não como deveria ser. Este é o nascimento do realismo político. É uma abordagem quase científica, baseada na observação empírica e no estudo da história. Para Maquiavel, a história, especialmente a da antiga Roma, não era apenas um conjunto de histórias. Era uma base de dados. Era evidência do que funcionou e do que fracassou. Ele estudou os grandes líderes romanos para extrair lições práticas para o presente. E seu diagnóstico da natureza humana, baseado nesta observação, não era otimista. Ele escreveu que dos homens pode-se dizer, em geral, que são ingratos, inconstantes, simuladores e dissimuladores, covardes diante do perigo e ávidos por ganhos. Uma visão muito sombria. Já que as pessoas são assim e o mundo é caótico, o primeiro dever do governante não é ser bom. O primeiro dever do governante é manter o Estado. A estabilidade, a ordem e a segurança são os bens políticos supremos, porque sem eles não há mais nada, apenas anarquia.
E isso nos leva ao coração de O Príncipe. O livro é essencialmente um manual para um príncipe novo. Não alguém que herda um trono estável, mas um fundador, alguém que deve construir seu poder do zero em um ambiente hostil. Pensemos em um empreendedor político. Maquiavel analisa os diferentes tipos de principados e como adquiri-los. Por exemplo, os que são ganhos com as armas de outros, ou pela sorte, diz ele, são fáceis de ganhar, mas difíceis de manter. Dependem da vontade de outros. Esta era uma crítica direta a líderes que confiavam em mercenários. Ele argumentava que um príncipe sábio deve confiar em suas próprias armas e em sua própria virtude. A dependência de tropas mercenárias que eram comuns na Itália de seu tempo era a ruína dos estados. Eram desleais e só lutavam por dinheiro, não pelo estado? Aqui chegamos a uma das perguntas mais famosas de Maquiavel. É melhor para um príncipe ser amado ou ser temido? Sua resposta é brutalmente pragmática. Seria ideal ser ambos, mas como isso é difícil, é muito mais seguro ser temido do que amado. Por quê? Porque o amor, diz Maquiavel, mantém-se por um vínculo de obrigação que os homens, sendo miseráveis, rompem a primeira oportunidade para seu próprio benefício. O medo, em contrapartida, mantém-se pelo temor ao castigo, algo que nunca falha. Mas cuidado, ser temido não é o mesmo que ser odiado. Maquiavel adverte energicamente contra ser odiado. O ódio une o povo contra o príncipe. Como se evita o ódio? É simples, diz ele, abstendo-se dos bens de seus cidadãos e de seus súditos e de suas mulheres. Em resumo, não toque na propriedade das pessoas nem na sua honra familiar e elas o temerão de forma saudável sem odiá-lo. É um cálculo frio. A segurança da propriedade é a base da lealdade ou pelo menos da obediência. Agora, o tema mais escandaloso, a crueldade. Deve um príncipe ser cruel? Maquiavel diz que sim, mas distingue entre a crueldade bem usada e a mal usada. Isso é o que realmente impactou seus contemporâneos. A crueldade mal usada é aquela que é contínua, desnecessária e aumenta com o tempo. Gera ódio e instabilidade. A crueldade bem usada é aquela que é cometida de uma só vez no início do reinado para assegurar o poder e que depois não se repete. Seu objetivo é a estabilidade final. Ele dá o exemplo de César Borgia, que pacificou a região da Romanha. Borgia nomeou um governador brutal, Ramiro de Orco, para que impusesse ordem por qualquer meio. Assim que Ramiro fez o trabalho sujo e se tornou odiado, Borgia, para conquistar o povo, mandou prendê-lo e executá-lo publicamente, cortado em 2 na praça. Maquiavel admira esta ação. Foi brutal, sim, mas foi rápida. Conseguiu 2 coisas. Pacificou a região e, ao mesmo tempo, distanciou Borgia da crueldade, fazendo com que o povo ficasse satisfeito e estupefato. É um exemplo perfeito de crueldade bem usada. Isso nos leva à separação da ética e da política. Maquiavel é o primeiro pensador a dizer, sem rodeios, que um príncipe que tente ser bom em todo momento, em um mundo que não o é, se destruirá. O príncipe, diz ele, deve aprender a não ser bom e a usar essa capacidade ou não usá-la segundo a necessidade. A moralidade do líder não é a mesma que a do cidadão privado. A moralidade do líder é julgada por um único critério, o sucesso e a sobrevivência do Estado. É aqui que nasce a ideia de razão de Estado, a ideia de que as ações que seriam crimes para um indivíduo, como mentir ou até matar, podem ser necessárias e até virtuosas se forem para o bem da segurança e estabilidade do Estado. É uma ideia perigosa, mas central para a política moderna. Maquiavel também fala da imagem pública. O príncipe não precisa ter todas as boas qualidades, como ser piedoso, fiel ou religioso, mas é absolutamente necessário que pareça tê-las. A política é, em grande medida, um teatro. Ele diz que todos veem o que pareces, mas poucos sentem o que és. E como a maioria das pessoas julga pelas aparências e o vulgo se deixa levar pelos resultados, manter uma fachada de virtude enquanto se age com pragmatismo é essencial para o poder. De fato, ele adverte que ser genuinamente virtuoso, no sentido cristão, pode ser uma desvantagem. Um líder que sempre diz a verdade ou cumpre suas promessas, mesmo quando vai contra seus interesses, será facilmente destruído por aqueles que não o fazem. Isso nos leva a outra de suas famosas metáforas. O príncipe deve saber combinar 2 naturezas, a do homem, usar a lei, e a da besta, usar a força. E das bestas deve escolher 2 modelos, o leão e a raposa. O leão é forte, mas não consegue ver as armadilhas. A raposa é astuta e consegue ver as armadilhas, mas não consegue defender-se dos lobos. O príncipe deve ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para assustar os lobos. Em outras palavras, o líder precisa tanto da força bruta quanto da inteligência estratégica.
Deve saber quando quebrar sua palavra, quando usar o engano, se necessário para a sobrevivência do Estado. A força sozinha não é suficiente e a astúcia sozinha também não. Toda esta análise tão fria e calculista baseia-se em dois conceitos fundamentais no pensamento de Maquiavel. São duas palavras latinas que ele redefine por completo: fortuna e virtu. Entendê-las é entender tudo. Primeiro falemos de fortuna. Para Maquiavel, isso não é simplesmente sorte. Fortuna é uma força poderosa, caótica e imprevisível. É a personificação de tudo o que os humanos não podem controlar: as circunstâncias, as crises, os giros do destino. Ele usa uma metáfora poderosa. A fortuna é como um rio revolto que inunda os vales, destruindo tudo à sua passagem. Quando o rio está em calma, as pessoas não fazem nada. Mas quando se enfurece, é imparável. Maquiavel estimava que a fortuna controlava talvez metade de nossas ações. Então estamos indefesos? Não. É aqui que entra o segundo conceito, virtu. Esta é a palavra mais importante e a mais difícil de traduzir. Não é virtude no sentido moral ou cristão de ser bom, paciente ou humilde. É tudo ao contrário. A virtude de Maquiavel é habilidade, audácia, coragem, engenho, força e adaptabilidade. É a capacidade do líder de impor sua vontade sobre as circunstâncias. É a energia humana que luta contra a fortuna. Voltemos à metáfora do rio. Se a fortuna é o rio revolto, a virtude é a habilidade humana de, em tempos de calma, construir diques, barragens e canais para se preparar para a inundação. Você não pode deter o rio, mas pode dirigir sua força. Um líder com virtude não é passivo, não espera que a sorte lhe sorria. Antecipa os problemas. Age com decisão. Adapta-se. César Borgia, apesar de sua crueldade, era para Maquiavel um exemplo de imensa virtude, porque construiu seu próprio estado através da audácia e da habilidade. Maquiavel chega a usar uma metáfora bastante violenta e misógina, dizendo que a fortuna é mulher e que para controlá-la é necessário golpeá-la e dominá-la. Isso reflete a mentalidade de sua época, mas ilustra sua ideia. A virtude é ativa, agressiva, enquanto a fortuna é passiva e deve ser dominada. O líder ideal, portanto, é aquele que tem a máxima virtude e depende o menos possível da fortuna. Aquele que constrói seu poder sobre suas próprias armas, suas próprias leis e sua própria habilidade, esse é o que perdurará. Agora, tudo isso soa terrivelmente autoritário. E O Príncipe é um manual para um autocrata. Mas aqui vem a grande paradoxo de Maquiavel. Se apenas lêssemos O Príncipe, teríamos uma imagem muito incompleta dele. Porque, ao mesmo tempo em que escrevia O Príncipe, Maquiavel estava trabalhando em sua obra magna, muito mais longa e, para ele, mais importante, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Nos discursos, Maquiavel revela suas verdadeiras simpatias políticas. Ele não era um amante de tiranos. Era um republicano de coração. Seu modelo ideal de governo não era um principado, era a República Romana. Então, como reconciliamos isso? Por que escrever um manual para tiranos se você ama as repúblicas? A resposta é o contexto. Maquiavel acreditava que as repúblicas são o melhor e mais estável sistema de governo, mas só funcionam onde há virtude cívica no povo. Em um lugar como a Roma antiga, com cidadãos patriotas e leis fortes, a república é superior. Mas em um lugar como a Itália de seu tempo, corrupta, dividida e fraca, a matéria estava corrupta. Em tal estado de caos, apenas um príncipe novo com mão de ferro podia forjar um estado do zero. O príncipe era uma medicina de emergência, uma cirurgia brutal necessária para salvar o paciente. Os discursos eram o regime de saúde a longo prazo para um paciente já estável. Nos discursos, Maquiavel argumenta que as repúblicas são de fato mais fortes, mais sábias e mais duradouras que os principados. Por quê? Porque o julgamento coletivo do povo, embora às vezes se equivoque, é a longo prazo mais estável que o de um só príncipe. Aqui também ele rompe com a tradição. A maioria dos filósofos de seu tempo via o conflito social, como as lutas entre os nobres e o povo em Roma, como algo ruim, como uma doença do Estado. Maquiavel, em contrapartida, o via como a própria fonte da liberdade romana. Ele argumentava que essa tensão, essa desordem controlada pela lei, impedia que um só grupo se tornasse demasiado poderoso. O conflito, canalizado por boas instituições, como o Senado e os tribunos da plebe, era o que fazia Roma grande. Uma ideia radicalmente moderna. Então temos dois Maquiavéis. O Maquiavel de O Príncipe, que ensina a um líder solitário como usar a força e o engano para criar um Estado. E o Maquiavel dos discursos, que ensina a um povo como manter esse Estado através de boas leis, virtude cívica e conflito saudável.
De fato, O Príncipe termina com um capítulo apaixonado, o capítulo 26. Depois de 25 capítulos de análise fria como gelo, a máscara cai. É uma exortação a libertar a Itália dos bárbaros. Aqui, Maquiavel roga a Lourenço de Médici que se torne esse príncipe novo, que use os métodos brutais descritos no livro, não para sua própria glória, mas para um fim patriótico, unificar a Itália e expulsar os exércitos franceses e espanhóis. O príncipe era uma ferramenta para um fim maior. No final, os Médici não lhe deram ouvidos. Pegaram o livro, deram-lhe um trabalho menor e o ignoraram. Maquiavel morreu em 1527, sentindo-se um fracassado sem ver a Itália unificada, o que só ocorreria 300 anos depois. O Príncipe só foi publicado após sua morte e imediatamente causou um escândalo. A Igreja Católica o colocou em seu Index Librorum Prohibitorum. Tornou-se sinônimo de ateísmo e tirania. Nasceu o maquiavelismo como um insulto. Seus críticos, especialmente na Inglaterra, o pintaram como um Maquiavel assassino, um conselheiro do diabo. Mas esta era uma caricatura. Frequentemente, aqueles que mais o criticavam em público eram os que mais usavam seus métodos em privado. Então, qual é o legado final de Nicolau Maquiavel? Não é que os fins justificam os meios. Ele nunca disse isso. Essa é uma simplificação excessiva. O que ele disse é que os fins políticos, como a segurança do Estado, são julgados por seus próprios padrões, não pela moral privada. Maquiavel não inventou a política de poder, nem os assassinatos políticos, nem a traição. Tudo isso existia desde sempre. Maquiavel foi simplesmente o primeiro a ter a honestidade intelectual ou a audácia de descrevê-lo sistematicamente como uma ciência. Ele nos obrigou a tirar o olhar de como as coisas deveriam ser e a enfrentar como são. Mostrou-nos que a política é um campo trágico, onde às vezes não há escolha entre o bem e o mal, mas sim entre o mal e o pior. Um líder que se recusa a aprender a não ser bom quando a situação exige, não é um herói moral, é um líder irresponsável. É alguém que, para salvar sua própria alma, está disposto a sacrificar o Estado, o que Maquiavel considerava o pecado capital. Hoje, seu pensamento continua sendo profundamente incômodo. Não gostamos de admitir que nossos líderes às vezes devem mentir para nós, ou usar a força, ou tomar decisões moralmente cinzentas pelo bem da segurança nacional. Preferimos a linguagem da moralidade absoluta? Mas seja nas negociações internacionais, nas estratégias de campanha eleitoral ou nas decisões de guerra, o cálculo maquiavélico de interesses, poder e resultados continua vivo. Suas perguntas são as nossas perguntas. Em conclusão, Maquiavel não foi um mestre do mal. Foi um patriota e um realista, talvez o primeiro cientista político. Seu pecado não foi ser mau, mas ser brutalmente honesto sobre a natureza do poder. Ele nos deixou um espelho e muitas vezes não gostamos da imagem que nos devolve. Mostra-nos que o mundo político é perigoso, que a fortuna é caprichosa e que a virtude requer uma dureza que preferiríamos ignorar. Esse é o seu legado e o seu escândalo. Revisitemos então suas ideias-chave. Primeiro, o realismo político. Maquiavel insistiu em analisar a verità effettuale, a verdade real da política, em vez de como gostaríamos que fosse. Essa abordagem empírica, baseada na história, lançou as bases da ciência política moderna. Segundo, a autonomia da política. Separou a ética do Estado da ética pessoal. Um líder deve ser julgado por sua capacidade de manter o status, não por sua piedade ou bondade pessoal. O bem supremo é a estabilidade e a sobrevivência da comunidade. Terceiro, a natureza humana. Sua visão pessimista dos seres humanos como ingratos e egoístas não era cinismo por cinismo, era a base de sua análise. Se os homens fossem anjos, diz ele, não se necessitaria deste tipo de governo, mas não o são. Quarto, o dilema de ser amado ou temido. Sua conclusão de que o medo é um vínculo mais confiável que o amor na política é uma de suas observações mais duras. Mas sempre com a advertência crucial, o medo nunca deve se converter em ódio. Quinto, a crueldade bem usada. A ideia de que a violência, se necessária, deve ser cirúrgica, rápida e decisiva, para estabelecer a ordem e não se repetir. Uma ideia assustadora, mas que ele viu como uma alternativa mais humana à violência crônica de um Estado fraco. Sexto, o leão e a raposa. A necessidade de que o líder combine a força para intimidar os inimigos, leão, com a astúcia para evitar as armadilhas, raposa. A força sem inteligência é desajeitada e a inteligência sem força é impotente. Sétimo, a tensão entre virtude e fortuna. Esta é a dinâmica central da política. A fortuna é o caos do rio. A virtude é a habilidade, a audácia e a preparação do líder para construir os diques. O sucesso político é uma luta constante da vontade humana contra a contingência. Oitavo, a superioridade da república.
Apesar de O Príncipe, o verdadeiro ideal de Maquiavel era uma república robusta. Ele acreditava que um governo baseado no povo e nas leis era mais estável e poderoso que qualquer principado, desde que o povo tivesse virtude cívica. Nono, o valor do conflito. Sua ideia de que o conflito social entre classes, quando canalizado pela lei, não é uma fraqueza, mas sim um motor da liberdade e da fortaleza. Um contrapeso necessário contra a tirania. E finalmente, o patriotismo. Por trás de toda a análise fria, havia um coração que batia com fervor por sua terra. Maquiavel sonhava com uma Itália unida e forte, capaz de se defender dos bárbaros estrangeiros. Sua obra foi uma tentativa desesperada para encontrar um método para alcançar esse fim. Da próxima vez que ouvirem a palavra maquiavélico, lembrem-se desta jornada. Lembrem-se do diplomata exilado, do historiador pragmático e do patriota desesperado. Não é um personagem confortável, mas é um essencial. Ele nos obriga a fazer a pergunta incômoda. Estamos dispostos a aceitar a realidade do poder para alcançar um bem maior, como a estabilidade do Estado? Ou é esse o primeiro passo em um caminho perigoso? 500 anos depois, continuamos debatendo suas respostas. E essa é a marca de um verdadeiro gênio. Não aquele que nos dá respostas fáceis, mas sim aquele que nos levanta as perguntas difíceis que ressoam através dos séculos. Maquiavel não nos disse o que pensar, ele nos mostrou como é o poder. E nos deixou a tarefa de lidar com isso. Foi um prazer absoluto explorar estas ideias complexas, mas fundamentais com todos vocês. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua curiosidade. Espero que esta jornada pela mente de Maquiavel lhes tenha parecido tão fascinante quanto a mim. Se desfrutam destas análises profundas das ideias que formaram nosso mundo, por favor, considerem se inscrever no canal. Cada inscrição nos permite continuar criando estas jornadas intelectuais. E eu adoraria ler seus pensamentos nos comentários. Maquiavel é um cínico ou um realista? Suas ideias ainda são válidas hoje? Que líder moderno lhes parece mais maquiavélico no sentido estrito que discutimos? Deixem sua opinião. Como sempre, obrigado por pensar comigo. Até a próxima!